noite, amigos e seguidores do canal. Boa noite também a todo mundo que está passando por aqui pela primeira vez. A esses eu peço que sigam o canal, marquem o sininho para acompanhar nossos projetos, nossas postagens. Estamos em meio a uma viagem pela obra do grande H.P. Lovecraft. Viemos desde o início da obra dele, estamos mais ou menos na metade, em 1927, narrando aqui um romance dele, a maior obra dele em tamanho, o caso de Charles Dexter Ward. Vai ser o segundo capítulo hoje, são 5 capítulos. Semana passada foi o primeiro, não percam o primeiro, vale super a pena, esse romance é incrível. E todo sábado a gente vai seguindo então a carreira do H.P. Lovecraft. E vamos intercalando, toda quarta, né, a gente intercala com outros mestres do horror, no que a gente chama interlúdio de horror. Semana passada foi o grande Arthur Machen, a gente postou dele o Povo Branco. Já tínhamos postado anteriormente a maior obra do Machen, que é o Grande Deus Pan. Espero que quem não tenha assistido não perca. Nenhum dos dois, vale a pena. Estamos aqui com iniciozinho de uma playlist Machen. Bom, mas hoje então nós vamos dar sequência na história, no caso do Charles Dexter Ward. É um romance muito interessante. E o que eu posso, não tem muito mais que eu possa mergulhar nesse. É uma verdadeira viagem, né? Esse conto, esse romance é um romance embebido em Cthulhu mitos, mito Cthulhu, e ele é muito curioso. O que eu sempre achei mais interessante desse caso do Charles Dexter Ward, até o título, muita gente diz isso, né? Que é um título meio xoxo, assim. Mas o que importa é a história, né? Você vai se sentindo cada vez... começa tudo com... Começa pelo fim, né? Começa que um cara, o Charles Dexter Ward, está internado no hospício, desaparece de lá, e o médico da família está narrando o que aconteceu. Você só vai chegar no início, lá no fim, na quinta postagem. É bem legal a forma com que foi construída a história. Você vai pouco a pouco mergulhando naquela loucura toda, como o Charles Dexter Ward. Meio que você vai de mão dada com ele, pelas palavras do médico, você vai de mãos dadas com o Charles Dexter Ward, mergulhando naquela loucura, porque ele descobre um antepassado de história misteriosa, estranha, um cara que veio de Salem, a cidade das bruxas, né? E esse antepassado dele eu não vou detalhar mais porque é a própria trama da história, né? A relação do Dexter Ward com esse antepassado, o Joseph Curwen. É muito interessante. Esse segundo capítulo, que é o que a gente está narrando hoje, ele é basicamente o que se sabe da vida desse Joseph Curwen, o tetravô do Charles Dexter Ward. O que se conseguiu descobrir dele nessa altura. Aí depois vai se aprofundando cada vez mais até chegar no hospício, na loucura completa do Charles Dexter Ward. Vocês irão acompanhando esse mergulho na insanidade, né? Muito interessante, um romance super bacana. Ele não chegou a ser publicado, como eu disse semana passada, em vida, né? Na vida do Lovecraft, quando morreu, não tinha sido publicado, só veio ser publicado, é de 27, só veio publicar em 41, 41. Aquelas coisas, né? Então, eu creio que esse romance é já a mais pura maturidade da obra dele. Eu espero que vocês estejam gostando. Não percam, persistam, todo sábado acompanhar esse mergulho e ir junto do Dexter Ward nesse mergulho na insanidade, na loucura. Muito bacana.
Espero que vocês tenham gostado também lá do Marhen, lá do Povo Branco. Eu amei. Realmente agradeço muito a quem pediu, né? Esse é um outro detalhe que aqui quem segue o canal já sabe, já tem muito tempo já que eu venho postando nas quartas-feiras pedidos. O esquema, o projeto Lovecraft, ele é meio imexível. Ele é a sequência cronológica da obra dele. Mas no Interlúdio de Horror tem espaço para a gente postar tudo que vocês pedirem. Minha lista continua grande. No final aqui da postagem eu vou dar uma dicasinha sobre o que vai rolar na próxima quarta, né? No dia 16, né? 16 de agosto, nós vamos ter mais um Interlúdio de Horror, mais um clássico. Mas por hora estamos aqui com o Charles Dexter Ward, não percam. E enquanto ainda está no segundo, quem não foi, dá um pulinho rapidinho lá no primeiro, assista ao primeiro, porque essa é uma sequência, é uma história só, né? Não adianta muito você ouvir o segundo capítulo e os demais sem ouvir o primeiro. É tudo um contexto só, né? Claro, naturalmente. Então é isso que eu tinha para comentar com vocês. Quero voltar a agradecer muito. O canal continua naquele crescimentozinho dele, orgânico, como eu sempre chamo. Nós estamos chegando, ainda agora eu estava agradecendo chegar em 500, já estamos em 800 praticamente. Bem legal, é sinal de que tem muito mais gente interessada em coisa assim, mais densa, mais profunda, né? Do que se possa imaginar pelo que se comenta aí pelo uso da web, né? Olha lá, um gato de ultra passando. Mas então é isso aí, eu espero que vocês estejam apreciando. O canal tem muita coisa legal para quem gosta de literatura fantástica, de horror. É só dar uma olhada por aí. Tem aqui, eu vou botar aqui o link de uma postagem que eu explico o porquê do canal, né? Como é que começou, por que eu comecei a postar vídeos aqui no YouTube, né? Muito bem. Aí, próxima quarta, Interlúdio de Horror. Eu não vou dizer qual é a história, é pedido de seguidor, é um clássico. Agora, vamos ver se alguém descobre, aí vocês podem comentar aqui. É uma espécie de irmão do Monstro de Frankenstein. Irmão gêmeo e completamente diferente. Eu sou chegado nos enigmas. É uma história de horror bem... Nasceu no mesmo dia que o Monstro de Frankenstein, por isso que é um irmão gêmeo. E é muito conhecido, porém não é muito lido. Vamos ver o que vocês vão achar desse conto, né? Muito interessante. É isso aí, por enquanto. Basta por hoje, né? Não vamos perder mais muito tempo, já que nós não temos muito a comentar, porque essa história já foi comentada na vez passada, não é por isso que vamos demorar aqui na introdução, né? Em excesso. Vamos direto para o grande mestre H.P. Lovecraft. Então, o caso de Charles Dexter Ward, segundo capítulo, 1927, publicado em 1941. Abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem e até para a semana. Quarta-feira, mais interlúdio, e no outro final de semana, o terceiro episódio do Charles Dexter Ward. Abraço a todo mundo, obrigado pelos comentários, pelos likes, pelo crescimento como um todo do canal. Abração. Capítulo 2. Um antecedente e um horror. 1. Joseph Curwen, segundo os confusos relatos consubstanciados em tudo o que Ward tinha ouvido e descoberto, era um homem impressionante, enigmático, obscuro e terrível. Havia fugido de Salem para Providence, esse refúgio universal de tudo o que era estranho, livre e subversivo, no início do grande pânico da bruxaria, com medo de ser acusado por conta da vida solitária e dos singulares experimentos químicos ou alquímicos que conduzia.
Era um sujeito pálido de cerca de 30 anos e logo obteve a qualificação necessária para tornar-se um homem livre em Providence. E assim comprou um terreno um pouco ao norte da casa de Gregory Dexter, próximo ao ponto mais baixo da Glue Street. A casa foi construída em Stamper's Hill, a oeste da Town Street, no que mais tarde viria a se tornar Olney Court, e em 1761 o proprietário substituiu-a por uma residência maior que existe até hoje. A primeira coisa estranha a respeito de Joseph Curwen é que não parecia ficar mais velho do que estava quando chegou à cidade. Envolveu-se com negócios marítimos, comprou uma acostagem próxima a Mile End Cove, ajudou a reconstruir a Great Bridge em 1713 e em 1723 foi um dos fundadores da Congregational Church na colina, porém sempre mantendo o aspecto pouco chamativo de um homem recém-entrado nos 30 ou 35 anos. Com o passar das décadas, essa qualidade singular passou a despertar a atenção do público. Mas Curwen sempre a explicava, afirmando que tinha ancestrais robustos e que levava uma vida simples, que não o exauria. Como tamanha simplicidade poderia ser conjugada às inexplicáveis idas e vindas do furtivo comerciante ou ainda à estranha visão de luz nas janelas da casa onde morava, a todas as horas da madrugada, jamais ficou claro para o povo da cidade, que assim passou a evidenciar certa predisposição a acreditar em outros motivos para a juventude prolongada e a longevidade do forasteiro. Em geral, acreditava-se que as incessantes misturas e fervuras de componentes químicos promovidas por Curwen tivessem uma estreita relação com essa condição. Corriam boatos a respeito de estranhas substâncias trazidas de Londres e das Índias nos barcos ou compradas em Newport, Boston e New York. E quando o velho Dr. Jabez Bowen chegou de Rehoboth e abriu o apotecário do outro lado da ponte, sob a insígnia do unicórnio e do pilão, correram intermináveis conversas sobre as drogas, os ácidos e os metais que o taciturno recluso solicitava de maneira incessante em compras e encomendas. Movidos pela suposição de que Curwen fosse dotado de habilidades médicas secretas e maravilhosas, inúmeros doentes dos mais variados tipos começaram a procurá-lo em busca de socorro. Mas, embora Curwen parecesse incentivar essas crenças de maneira indireta e sempre providenciasse poções de estranho colorido em resposta a tais apelos, era visível que o tratamento dispensado aos outros raras vezes trazia efeitos benéficos. Por fim, quando mais de 50 anos se haviam passado desde a chegada do forasteiro, sem produzir alterações correspondentes a mais do que 5 anos no semblante e no aspecto físico, a população começou a sussurrar histórias mais obscuras e a respeitar o isolamento a que Curwen sempre fora propenso. As cartas e os diários do período revelam uma verdadeira miríade de outras razões para que Joseph Curwen fosse admirado, temido e, por fim, abominado como a peste. A paixão por cemitérios, onde era avistado todas as horas e sob todas as condições climáticas, tornou-se notória, embora não houvesse testemunhas de qualquer comportamento que pudesse ser descrito como mórbido. Tinha uma fazenda na Pawtuxet Road, onde costumava morar durante o verão, e para onde muitas vezes o viam cavalgar nos mais variados e improváveis horários do dia e da noite. Os únicos criados, trabalhadores do campo e zeladores conhecidos eram um casal de índios na Rangasat, o marido, mudo e coberto por estranhas cicatrizes, e a esposa, marcada pelo aspecto repulsivo do rosto, provavelmente devido à mistura de sangue negro. No galpão ficava o laboratório, onde a maioria das experiências era conduzida. Os curiosos carregadores e carreteiros que entregavam vidros, bolsas e caixas na diminuta porta dos fundos trocavam entre si histórias sobre frascos, cadinhos, alambiques e fornalhas no interior do pequeno recinto repleto de prateleiras. E profetizavam, aos sussurros, que o taciturno quimista, com o que queriam dizer, na verdade, alquimista, não tardaria a encontrar a pedra filosofal. Os vizinhos mais próximos da fazenda, os Fenner, que moravam a cerca de 500 metros,
tinham histórias ainda mais estranhas a contar sobre os sons que afirmavam vir da propriedade de Curwen à noite. Mencionavam gritos e uivos prolongados, e não gostavam da grande quantidade de animais que enchia os pastos, demasiado excessiva para fornecer a apenas um homem solitário e poucos criados as provisões necessárias de carne, leite e lã. A composição do rebanho parecia mudar de uma semana para outra à medida que novos animais eram comprados dos fazendeiros de Kingstown. O sentimento de repulsa era tornado ainda mais intenso por uma grande construção de pedra, que não tinha nada além de frestas elevadas à guisa de janelas. Da mesma forma, os desocupados da Great Bridge tinham muito a dizer sobre a casa na cidade, em Olney Court, nem tanto acerca da nova, construída em 1761, quando o proprietário devia ser quase um homem centenário, mas acerca da primeira, mais antiga, que tinha uma mansarda, um sótão desprovido de janelas e as fachadas cobertas por recortes de madeira que Curwen teve o cuidado de queimar após a demolição. Verdade que nesse caso o mistério era menor, mas nas horas em que as luzes estavam acesas, a furtividade dos dois forasteiros de pele morena que compunham a totalidade da criadagem masculina, os pavorosos e incompreensíveis rumores da vetusta caseira francesa, as enormes quantidades de comida que adentravam a porta de uma casa onde viviam apenas 4 pessoas e a dualidade de certas vozes ouvidas durante conversas abafadas em horários altamente improváveis combinavam-se com os demais rumores sobre a fazenda de Portuxet e davam origem à má reputação do lugar. A residência de Curwen era assunto mesmo nos círculos de maior prestígio. Afinal, enquanto trabalhava na igreja e na vida comercial do vilarejo, o forasteiro havia cultivado as melhores amizades para assim poder desfrutar de companhias e conversas adequadas à educação que havia recebido. O berço de onde vinha era bom, uma vez que os Curwen ou Corvin de Salem dispensavam apresentações na Nova Inglaterra. A certa altura, veio à tona que Joseph Curwen tinha viajado um bocado, ainda menino, tendo vivido por um tempo na Inglaterra e feito pelo menos 2 viagens ao Oriente, e o sotaque, quando se dignava a falar, era o de um cavalheiro inglês culto e refinado. Mas, por algum motivo, Curwen não se importava com a vida em sociedade. Embora jamais mandasse os visitantes embora, costumava erguer uma muralha de reserva tão intransponível que poucos conseguiam pensar em dizer alguma coisa que não fosse soar banal. Naquele comportamento parecia ocultar-se uma arrogância críptica e sardônica, como se tivesse passado a aborrecer-se com toda a humanidade, depois de mover-se em meio a entidades mais estranhas e mais potentes. Quando o Dr. Checkley, famoso pela erudição e pelo espírito trocista, chegou de Houston em 1738 para ser pastor da King's Church, Joseph Curwen não perdeu a oportunidade de fazer uma visita à personalidade de quem tanto ouvira falar, mas foi embora aos poucos instantes por conta de uma sinistra nota subjacente percebida no discurso do anfitrião. Charles Ward contou ao pai, quando os dois falavam a respeito de Curwen em uma noite de inverno, que estaria disposto a oferecer muita coisa para saber o que aquele velho sinistro teria dito para o vivaz sacerdote. Porém, todos os diaristas estão de acordo ao mencionar a relutância do Dr. Checkley em repetir o que tinham ouvido. O bom homem havia recebido um choque terrível e, a partir de então, não conseguia mais pensar em Joseph Curwen sem obter como resultado o desaparecimento momentâneo da alegria que o havia tornado famoso. Bem mais claro, no entanto, foi o motivo que levou outro homem de bom gosto e boa criação a evitar o ermitão atrevido. Em 1746, o Sr. John Merritt, um vetusto cavalheiro inglês com inclinações literárias e científicas, chegou de Newport à cidade, que rapidamente a ultrapassava em prestígio, e construiu uma bela casa rural em Neck, onde hoje se localiza o coração da melhor zona residencial. Vivia cercado de estilo e de conforto, porém mantinha o primeiro coche e a criadagem de libré na cidade e se enchia de orgulho do telescópio, do microscópio e da bem escolhida biblioteca de livros ingleses e latinos.
Ao ouvir que Curwen era o proprietário da mais bem fornida biblioteca de Providence, o Sr. Merritt tratou de fazer uma visita o mais breve possível e foi recebido com mais cordialidade do que a maioria dos outros visitantes da casa. A admiração demonstrada pelo visitante em relação às amplas prateleiras do anfitrião, que além dos clássicos gregos, latinos e ingleses, vinham equipadas com uma impressionante bateria de obras filosóficas, matemáticas e científicas, incluindo obras de Paracelso, Agrícola, Van Helmont, Sylvius, Glauber, Boerhaave, Becker e Stahl, levou Curwen a sugerir uma visita à fazenda e ao laboratório, onde ninguém jamais estivera. E assim, os dois partiram de imediato no coche do Sr. Merritt. O Sr. Merritt sempre afirmava não ter visto nada de horripilante na fazenda, mas admitia que apenas os títulos dos livros na biblioteca especial de taumaturgia, alquimia e teologia que Curwen mantinha em um recinto à parte tinham sido o bastante para inspirar-lhe um duradouro sentimento de repulsa. No entanto, é possível que a expressão facial do proprietário ao exibir os livros tenha contribuído em boa medida para esse preconceito. A estranha coleção, além de uma hoste de obras clássicas que o Sr. Merritt pôde invejar sem nenhum motivo para alarme, abarcava praticamente todos os cabalistas, demonologistas e magos conhecidos pela humanidade, e consistia em um verdadeiro tesouro de sabedoria em reinos duvidosos, como a alquimia e a astrologia. Hermes Trismegisto, na edição de Mesnard, o Turba Philosophorum, o Liber Investigationes de Geber e o Kia Wisdom de Artepius estavam todos lá, com o cabalístico Zohar, a coleção de Alberto Magno, editada por Peter Jamy, o Ars Magna e Ultima, de Raimundo Lúlio, na edição de Zelsner, o Thesaurus Chemicus, de Roger Bacon, o Clavis Alchimiae, de Flood, e o De Lapide Filosófico de Tritêmio ao redor. Judeus e árabes medievais estavam representados em profusão, e o Sr. Merritt empalideceu quando, ao tomar nas mãos um belo volume claramente identificado como Quanone Islam, descobriu tratar-se na verdade do proscrito Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Azred, a respeito do qual havia escutado coisas monstruosas ditas aos sussurros anos atrás, quando se revelou a prática de rituais inomináveis no estranho vilarejo pesqueiro de Kingsport, na província de Massachusetts Bay. No entanto, por mais estranho que pareça, o grande motivo da perturbação alegada pelo digno cavalheiro foi um mero detalhe. Na enorme mesa de mogno encontrava-se um exemplar muito desgastado de Borellus, que trazia um grande número de anotações e interlineações crípticas feitas na caligrafia de Curwen. O livro estava aberto no meio, e um determinado parágrafo exibia sublinhados tão grossos e tão trêmulos sob as linhas de místicos caracteres góticos que o visitante não pôde resistir a analisá-los. Se foi a natureza da passagem grifada ou o peso febril dos golpes da pena que formavam os grifos, o Sr. Merritt não soube dizer, mas algo naquela combinação causou-lhe uma impressão muito negativa e muito peculiar. O Sr. Merritt recordou a passagem até o fim da vida e reproduziu-a de memória no próprio diário pessoal, e certa vez tentou recitá-la para o Dr. Checkley, com quem mantinha uma estreita amizade, mas deteve-se ao perceber o quanto aquilo perturbava o ilustrado pastor. A passagem dizia: os sais essenciais das bestas podem ser preparados e preservados de maneira que seja facultado a um homem de engenho conter toda a arca de Noé no próprio estúdio e fazer com que a forma perfeita de uma besta ressurja a partir das cinzas a seu bel prazer. E, aplicando um método análogo aos sais essenciais do pó humano, um filósofo pode, sem recorrer a qualquer sorte de necromancia obscura, invocar a forma de qualquer antepassado falecido a partir do pó que resulta da incineração do cadáver.
Era nas cercanias das docas na parte ao sul da Town Street, no entanto, que corriam os piores boatos acerca de Joseph Curwen. Os marinheiros são uma gente supersticiosa, e os lobos do mar que tripulavam as infinitas chalupas de rum, escravos e melaço, os mal afamados navios corsários e os grandes brigues das famílias Brown, Crawford e Tillinghast faziam estranhos e furtivos gestos de proteção quando viam a figura magra e enganadoramente jovem, de cabelos trigueiros e com uma discreta corcunda, entrar no depósito de Curwen na Dublin Street, ou conversar com os capitães e supervisores no longo cais, onde os navios de Curwen aportavam inquietos pela âncora. Os próprios fiscais e capitães de Curwen nutriam temor e ódio pelo empregador. E todos os marujos pertenciam à rábula mestiça da Martinica, de Santo Eustáquio, de Havana ou de Port Royal. De certa forma, a frequência com que esses marinheiros eram substituídos foi o que inspirou a parte mais intensa e mais tangível do medo despertado pelo velho. Uma tripulação desembarcava na cidade em licença, por vezes com um ou outro a fazer a cumprir. Porém, no momento da reunião, quase sempre se dava pela falta de um ou mais homens. O fato de que muitos afazeres envolviam a fazenda na Pawtuxet Road, somado ao fato de que poucos marinheiros retornavam do lugar, não foi esquecido, de maneira que, passado algum tempo, Curwen passou a enfrentar grandes dificuldades para manter os homens da caótica tripulação. Quase sempre um grande número de marinheiros desertava imediatamente após ouvir os boatos sobre os cais de Providence, e a reposição desses homens nas Índias Ocidentais tornou-se um problema cada vez maior para o comerciante. Em 1760, Joseph Curwen havia se tornado um pária e era suspeito de ter perpetrado horrores vagos e forjado alianças demoníacas que pareciam ainda mais ameaçadoras porque não tinham nome, não eram compreendidas e também porque não havia sequer como provar que existiam. A gota d'água pode ter sido o caso dos soldados desaparecidos em 1758, pois em março e em abril deste ano, 2 regimentos reais a caminho da Nova França alojaram-se em Providence e desapareceram como resultado de um processo inexplicável, muito além da taxa média de deserção. Rumores furtivos mencionavam a frequência com que Curwen era visto conversando com os forasteiros de capa vermelha. E, quando estes começaram a desaparecer, as pessoas lembraram-se do estranho fenômeno que acometia os marinheiros. O que teria acontecido se os regimentos não recebessem ordens de seguir adiante, ninguém saberia dizer. Nesse meio tempo, o comerciante prosperava nos negócios mundanos. Praticamente detinha um monopólio sobre o comércio de salitre, pimenta do reino e canela, e, com a exceção da firma dos Brown, estava à frente de quase todos os outros estabelecimentos de comércio marítimo na importação de artigos de latão, índigo, algodão, lã, sal, aprestos, ferro, papel e bens ingleses de toda sorte. Lojistas como James Green, sob a insígnia do elefante em Cheapside, os Russell, sob a insígnia da águia dourada no outro lado da ponte, ou Clark Nightingale, sob a insígnia da frigideira e do peixe nas proximidades da New Coffee House, dependiam de Ward em caráter quase exclusivo para a obtenção desses produtos. E os acordos firmados com os destiladores locais, os leiteiros e criadores de cavalo na Hangset e os fabricantes de velas em Newport haviam-no transformado em um dos maiores exportadores da colônia. Embora relegado ao ostracismo, Joseph Curwen não era desprovido de espírito cívico. Quando a Casa Colonial queimou, fez grandes investimentos nas loterias, graças às quais o novo prédio de alvenaria, que ainda hoje se ergue na antiga rua principal, foi construído em 1761. No mesmo ano, ajudou a reconstruir a Great Bridge após o vendaval de outubro. Repôs muitos livros da biblioteca pública consumidos pelo fogo durante o incêndio da Casa Colonial e comprou muitos bilhetes da loteria que propiciou a embarrada Market Parade,
e a sulcada Town Street, a pavimentação com grandes pedras arredondadas e um passeio ou canteiro de tijolos no meio. Por volta da mesma época, construiu a simples, mas excelente residência, cuja fachada sobrevive até hoje, como um grande triunfo da entalhadura. Quando os partidários de Wirefield romperam com a igreja do Dr. Cotton em 1743 e fundaram a Deacon Snow's Church do outro lado da ponte, Curwen os acompanhou, embora o fervor e o interesse pelo assunto tenham durado pouco. Porém, voltou a cultivar a religiosidade como se quisesse dissipar a sombra que o havia precipitado rumo ao isolamento e que não tardaria a arruinar-lhe os negócios se não fosse combatido. 2. A visão desse estranho e pálido homem que aparentava estar na meia-idade, embora não pudesse ter menos do que um século de vida, e tentava enfim dissipar uma nuvem de pavor e repulsa demasiado vaga para que se pudesse compreendê-la ou analisá-la, era a um só tempo dramática, patética e desprezível. No entanto, o poder da fortuna monetária e dos gestos superficiais resultou em uma discreta redução na visível repulsa que lhe era dispensada, em particular depois que o súbito desaparecimento dos marinheiros cessou de repente. Ao mesmo tempo, Curwen deve ter começado a cercar-se de cuidado e discrição durante as expedições noturnas ao cemitério, pois nunca mais foi avistado nessas perambulações, e os rumores acerca de sons e movimentações estranhas na fazenda de Pawtuxet diminuíram na mesma proporção. O consumo de mantimentos e a reposição dos animais do campo mantiveram-se em um nível anômalo, mas apenas em tempos recentes, quando Charles Ward examinou contas e faturas do antepassado na Shapley Library, ocorreu ao público em geral, talvez com a exceção de um certo jovem amargurado com a vida, estabelecer ligações sombrias entre o elevado número de negros importados da Guiné até 1766 e a inquietante ausência de notas fiscais idôneas emitidas para os mercadores de escravos na Great Bridge ou para os donos de plantações em Narragansett Country. Sem dúvida, a astúcia e a engenhosidade dessa figura abominada revelaram-se deveras profundas quando a necessidade premente de usá-las se apresentou. Mesmo assim, o efeito dessas correções tardias foi mínimo. Joseph Curwen continuou a inspirar desconfiança e a ser evitado, o que a bem dizer encontrava respaldo no eterno aspecto jovial que ostentava, mesmo em idade avançada. E no fim percebeu que a fortuna poderia dar uma guinada para o pior. Qualquer que fosse a natureza dos complexos estudos e experimentos que conduzia, era evidente que a manutenção destes exigia uma renda considerável. E uma vez que qualquer mudança na situação o privasse das vantagens comerciais que granjeara, não valeria a pena recomeçar em outra região. O juízo havia ditado que remediasse as relações que mantinha com o povo de Providence, de maneira que sua presença deixasse de ser motivo para conversas a meia voz, desculpas transparentes para compromissos em outros lugares e uma atmosfera generalizada de reserva e inquietude. Os despachantes, a essa altura limitados aos rejeitos depauperados e modorrentos a quem ninguém mais daria emprego, haviam se transformado em uma fonte de constantes preocupações. E os capitães e imediatos eram mantidos apenas por força da astúcia de Curwen, que tratou de exercer uma forte influência sobre todos, através de hipotecas, notas promissórias ou informações pertinentes ao bem-estar do interessado. Muitos diaristas da época registraram com um evidente espanto que Curwen parecia ter poderes quase sobrenaturais para descobrir segredos de família, a fim de empregá-los para fins um tanto questionáveis. Nos últimos 5 anos de vida, a impressão causada era de que nada menos do que conversas diretas com os mortos de outrora poderia ter fornecido certas informações que tinha na ponta da língua. Por volta da mesma época, o sagaz erudito tentou um último e desesperado expediente para se restabelecer no seio da comunidade. Depois de passar a vida inteira como um completo ermitão, Curwen resolveu tirar uma vantagem do matrimônio com uma esposa de reconhecida posição social, a fim de tornar impossível o ostracismo da casa onde morava.
Pode ser que tivesse outros motivos mais profundos para forjar essa aliança. Motivos tão estranhos à esfera cósmica onde vivemos que somente papéis encontrados 1 século e meio após sua morte levantaram suspeitas. Porém, jamais teremos respostas definitivas quanto a essas questões. Sem dúvida, Curwen estava ciente do horror e da indignação com que qualquer tentativa de corte seria recebida, e assim tratou de procurar uma candidata, filha de pais, sobre quem pudesse exercer uma pressão considerável. Essas candidatas, no entanto, não eram fáceis de encontrar, pois Curwen tinha exigências muito específicas no que dizia respeito à beleza, aos talentos e à estabilidade social. Por fim, viu-se reduzido à casa de um dos melhores e mais antigos capitães, um viúvo nascido em berço de ouro e de reputação impecável chamado Duty Tillinghast, cuja filha Eliza parecia ter sido abençoada com toda sorte de favorecimento imaginável, a não ser no que dizia respeito às perspectivas como herdeira. O capitão Tillinghast estava sob o completo domínio de Curwen, e, após um terrível colóquio na casa encimada por uma cúpula onde morava, em Powers Lane Hill, consentiu em sancionar essa aliança blasfema. Eliza Tillinghast somava na época 18 anos de idade e tinha sido criada da forma mais delicada possível, nas limitadas circunstâncias do pai. Havia frequentado a Stephen Jackson's School, em frente à Courthouse Parade, e sido instruída nas artes e requintes da vida doméstica, pela diligente mãe, que morreu em decorrência de varíola em 1757. Exemplares de objetos feitos por Eliza aos 9 anos de idade podem ainda hoje ser vistos nas salas de Rhode Island Historical Society. Após o falecimento da mãe, Eliza passou a cuidar da casa, auxiliada somente por uma preta velha. As discussões que teve com o pai acerca do matrimônio proposto por Curwen devem ter sido dolorosas, mas a esse respeito não há nenhum registro. O que se sabe é que o noivado com o jovem Ezra Whedon, o segundo imediato do paquete Enterprise de Crawford, foi devidamente rompido e que a união com Joseph Curwen foi celebrada na Igreja Batista aos 7 de março de 1763, na presença dos mais distintos personagens que a cidade tinha a oferecer, em uma cerimônia oficiada pelo jovem Samuel Windsor. A Gazette publicou uma breve nota sobre a cerimônia, e na maioria dos exemplares que sobreviveram à passagem do tempo, o item em questão parece ter sido recortado ou rasgado. Após inúmeras buscas, Ward encontrou um único exemplar intacto nos arquivos de um notável colecionador particular e admirou com gosto a falsa cortesia da linguagem empregada. Na tarde da segunda-feira última, o Sr. Joseph Curwen, dessa cidade, desposou a senhorita Eliza Tillinghast, filha do capitão Duty Tillinghast. A jovem noiva detém inumeráveis méritos, que, somados a uma bela figura, agraciam o matrimônio e asseguram ao casal uma felicidade perene. As correspondências trocadas entre Durfee e Arnold, descobertas por Charles Ward pouco antes do primeiro surto de loucura, na coleção do Sr. Melville F. Peters, da George Street, cobrem esse período e o período imediatamente anterior e oferecem um testemunho contundente do ultraje causado ao sentimento público pelo mal arranjado casamento. O prestígio social dos Tillinghast, no entanto, não podia ser negado. E mais uma vez, Joseph Curwen viu-se em uma casa frequentada por pessoas que, de outra forma, jamais teriam persuadido a cruzar o umbral de sua porta. Mas a aceitação não foi de forma nenhuma total, e a noiva sofreu diversos reveses sociais em decorrência da empresa forçada. Mesmo assim, a muralha de absoluto ostracismo desabou em parte. No tratamento dispensado à esposa, o estranho noivo surpreendeu tanto a própria quanto a comunidade em geral, ao demonstrar profunda graciosidade e consideração. A nova casa em Olney Court ficou assim completamente a salvo de manifestações perturbadoras, e embora Curwen passasse boa parte do tempo ausente na fazenda em Pawtuxet, que a esposa jamais visitava,
Parecia, nesta época, uma pessoa mais normal do que jamais havia sido em todos os longos anos de residência. Somente uma pessoa manteve uma inimizade declarada: o jovem oficial de navio cujo noivado com Eliza Tillinghast fora rompido de maneira tão abrupta. Ezra Whedon havia jurado vingança, e embora tivesse uma disposição pacata e introvertida, viu-se tomado por uma determinação obsessiva e odiosa que não trazia bons presságios para o marido usurpador. No dia 7 de maio de 1765, nasceu Anne, a única filha de Curran. A menina foi batizada pelo reverendo John Graves, da King's Church, com quem tanto o marido quanto a esposa haviam entrado em contato logo após o matrimônio, a fim de encontrar um meio-termo para as respectivas afiliações à Igreja Congregacional e à Igreja Batista. O registro desse nascimento, bem como o do matrimônio celebrado 2 anos antes, foi riscado de quase todos os documentos eclesiásticos e anais da cidade. Charles Ward localizou-os apenas graças a um árduo trabalho de busca empreendido depois que a mudança de nome, efetuada pela viúva, revelou o parentesco que o ligava ao objeto da pesquisa, e assim engendrou o interesse febril que culminou em loucura. Com efeito, a certidão de nascimento foi encontrada em uma troca de correspondências bastante curiosa entre os herdeiros do lealista Dr. Graves, que havia levado consigo uma duplicata de todos os registros quando deixou o pastorado após o início da Revolução. Ward havia buscado essa fonte porque sabia que a atriz-avó Anne Tillinghast Potter tinha sido adepta da Igreja Episcopal. Pouco tempo após o nascimento da filha, um acontecimento que parece ter recebido com um fervor bastante incompatível com a frieza habitual, Curran decidiu encomendar um retrato seu. O retrato foi pintado por um escocês muito talentoso de nome Cosmo Alexander, que na época morava em Newport e mais tarde ganhou fama como um dos primeiros mestres de Gilbert Stuart. Segundo relatos, teria sido executado em um painel na biblioteca da casa em Olney Court, mas nenhum dos antigos diários que o mencionavam oferecia qualquer pista sobre o destino final do retrato. Por volta desse período, o acadêmico errático começou a dar mostras de uma abstração fora do comum e a passar o maior tempo possível na fazenda, em Pawtuxet Road. Segundo relatos, dava a impressão de se encontrar em um estado de empolgação contida ou de suspense, como se aguardasse um acontecimento extraordinário ou estivesse prestes a fazer uma estranha descoberta. A química ou a alquimia pareciam ter desempenhado um papel importante, pois Curran levou a maior parte dos livros sobre esses assuntos para a fazenda. A afetação de interesse cívico não arrefeceu, e Curran tampouco perdia a oportunidade de ajudar líderes como Stephen Hopkins, Joseph Brown e Benjamin West a elevar o nível cultural da cidade, que na época se encontrava muito abaixo do nível encontrado em Newport, no que dizia respeito às artes. Ajudou Daniel Jenks a estabelecer a livraria em 1763 e, a partir de então, passou a ser o mais assíduo cliente. E ofereceu ajuda também à emergente Gazette, impressa todas as quartas-feiras sob a insígnia do busto de Shakespeare. Na política, ofereceu apoio restrito ao governador Hopkins contra o partido de Ward, que concentrava forças em Newport, e o eloquente discurso que proferiu no Hackers Hall em 1765 contra a emancipação de North Providence como um vilarejo independente através de um voto pró-Ward na Assembleia Geral fez mais do que qualquer outra coisa para diminuir o preconceito com que era visto. Mas Ezra Whedon, que o observava de perto, zombava de todo esse ativismo político e alardeava, para quem quisesse ouvir, que tudo não passava de uma máscara, sob a qual Curran mantinha tráfico com os mais negros abismos do Tártaro. O jovem vingativo lançou-se em um estudo sistemático do homem e de seus afazeres, sempre que estava em terra. À noite, quando via luzes nos armazéns de Curran, passava longas horas de prontidão em uma canoa a remo no cais, para então seguir o barquinho que por vezes cruzava furtivamente a baía.
Também vigiava de perto a fazenda de Pawtuxet e, em uma ocasião, levou graves mordidas dos cachorros que o casal de índios havia soltado contra o invasor. 3. Em 1766, Joseph Curwen sofreu a derradeira transformação. A mudança foi muito repentina e chamou a atenção de todos os moradores curiosos, pois a atmosfera de suspense e de expectativa caiu como um velho manto, dando vez à exaltação mal contida de um triunfo perfeito. Curwen parecia enfrentar dificuldades para evitar manifestações públicas sobre o que havia descoberto ou apreendido ou feito. Mas aparentemente a necessidade de descrição era maior do que o desejo de compartilhar o êxito, pois nenhuma explicação foi oferecida. Após essa transição, que parece ter se operado no início de julho, o sinistro acadêmico começou a impressionar as pessoas com a posse de informações que somente antepassados falecidos muito tempo atrás poderiam ser capazes de fornecer. Porém, as febris atividades secretas de Curwen não cessaram com a mudança. Muito pelo contrário, davam a impressão de aumentar, pois uma parte cada vez maior dos negócios marítimos começou a ser administrada pelos capitães, que a essa altura estavam ligados a Curwen por laços de medo tão poderosos quanto antes haviam sido os da bancarrota. O comércio de escravos foi abandonado por completo, sob o pretexto de que os lucros eram cada vez menores. Curwen passava o tempo inteiro na fazenda de Pawtuxet, embora de vez em quando surgissem rumores de que estivera em lugares que, embora não fossem próximos a nenhum cemitério, levaram os mais pensativos a refletir sobre a real extensão da mudança de hábitos que se havia operado no comerciante. Ezra Whedon, embora tivesse períodos de espionagem necessariamente breves e intermitentes em função das viagens marítimas, tinha uma persistência vingativa sem par entre os moradores e fazendeiros de espírito mais prático. E assim submeteu os negócios de Curwen a um escrutínio que nunca haviam recebido antes. Muitas das estranhas manobras executadas pelas embarcações do comerciante tinham sido atribuídas à turbulência de um período em que todos os colonizadores pareciam estar determinados a resistir às provisões da Lei do Açúcar, que impediam a movimentação conspícua dos navios. O contrabando e a evasão eram as regras em Narragansett Bay, e o desembarque noturno de cargas ilícitas era uma ocorrência corriqueira. Porém, Whedon, depois de observar noite após noite as balsas ou as pequenas chalupas que se afastavam com manobras dos armazéns de Curwen junto às docas da Town Street, logo percebeu que não eram apenas os navios armados de Vossa Majestade que o sinistro personagem tentava evitar. Antes da mudança em 1766, a maior parte desses navios trazia cargas de negros acorrentados, que eram levados até o outro lado da baía e descarregados em um local obscuro nas margens, logo ao norte de Pawtuxet, para então serem conduzidos outeiro acima e campo afora, até chegar à fazenda de Curwen, onde eram trancados na enorme construção de pedra que não tinha nada além de frestas elevadas à guisa de janelas. Após a mudança, no entanto, todo esse programa sofreu alterações. A importação de escravos cessou de repente e, por um tempo, Curwen abandonou a movimentação noturna dos navios. Então, por volta da primavera de 1767, surgiu uma nova política. Mais uma vez, as balsas começaram a zarpar das negras e silenciosas docas e a singrar a baía por uma certa distância, por vezes até Nantucket Point, quando então recebiam carregamentos de estranhos navios de tamanho considerável e aspecto variado ao extremo. A seguir, os marinheiros de Curwen depositavam a carga junto à margem, no lugar de sempre, e de lá a transportavam por terra até a fazenda, para então trancafiá-la na críptica estrutura de pedra que antes havia recebido os negros. A carga era composta quase exclusivamente por caixas, quase sempre caixotes grandes e pesados e oblongos que guardavam uma perturbadora semelhança com a silhueta de um ataúde. Whedon vigiava a fazenda de maneira persistente, realizando visitas diárias por longos períodos e raramente permitindo uma semana inteira passar sem observações,
salvo quando a neve no chão pudesse reter suas pegadas. Mesmo nesses casos, aproximava-se o quanto fosse possível pela beira da estrada ou pelo gelo do rio vicinal para investigar os rastros que outros pudessem ter deixado. Ao perceber que essas vigílias noturnas seriam interrompidas pelos deveres náuticos, Ezra Whedon contratou um companheiro de taverna chamado Eleazar Smith para levar adiante as buscas durante o período em que estivesse ausente. E os dois poderiam ter dado início a rumores extraordinários. Mesmo assim, os rumores não vieram à tona porque ambos sabiam que o efeito de qualquer publicidade seria alertar a presa e impedir qualquer tipo de progresso nas investigações. Whedon e Smith queriam ter alguma certeza antes de tomar qualquer atitude. O que descobriram deve ter sido espantoso ao extremo, e em várias conversas com os pais, Charles Ward lamentou o fato de que Whedon mais tarde houvesse queimado todos os cadernos que tinha. Tudo o que se pode saber a respeito das descobertas é que Eleazar Smith notou em um diário um tanto desconexo e o que outros diaristas e missivistas da época repetiram timidamente a partir dos relatos feitos mais tarde pelos dois, segundo os quais a fazenda era apenas um invólucro externo de uma ameaça colossal e repulsiva, de um escopo e de uma grandeza demasiado profundos e intangíveis para mais do que uma compreensão difusa e nebulosa. Percebe-se que Whedon e Smith não tardaram a se convencer da existência de uma enorme série de galerias e catacumbas, habitadas por um número considerável de pessoas, além do velho casal de índios, sob o terreno da fazenda. A casa era uma antiga relíquia da metade do século XVII, com telhados de duas águas e guarnecido por uma enorme chaminé e janelas de treliça em forma de losango, estando o laboratório situado em um galpão mais ao norte, em um ponto onde o telhado quase tocava o chão. A construção ficava longe de todas as demais, porém, a dizer pelas diferentes vozes escutadas no interior, até mesmo nos horários mais improváveis, devia ser acessível a partir de passagens secretas nos subterrâneos. Antes de 1766, essas vozes eram meros balbucios, sussurros e gritos desesperados dos negros, somados a peculiares cânticos ou invocações. Após essa data, no entanto, revestiram-se de um caráter deveras peculiar e odioso e passaram a oscilar entre murmúrios de aquiescência reprimida e explosões de dor ou de ira frenética, rumores de conversas e gemidos de lamúria, arquejos de entusiasmo e gritos de protesto. Davam a impressão de pertencer a diferentes línguas, todas faladas por Curwen, cujo sotaque gutural muitas vezes podia ser ouvido em resposta, reprimenda ou ameaça. Às vezes tinha-se a impressão de que havia diversas pessoas na casa. Curwen, certos prisioneiros e os guardas desses prisioneiros. Havia vozes que nem Whedon nem Smith jamais tinham ouvido, embora possuíssem um vasto conhecimento sobre as nações estrangeiras e outras que davam a impressão de pertencer a esta ou aquela nacionalidade. A natureza das conversas parecia consistir sempre em uma espécie de sabatina, como se Curwen quisesse arrancar informações dos prisioneiros rebeldes ou aterrorizados. Whedon tinha diversas anotações verbatim de fragmentos ouvidos, pois o inglês, o francês e o espanhol eram usados com frequência. Mas nenhuma destas chegou até nós. Afirmou, no entanto, que à exceção de uns poucos diálogos monstruosos em que os assuntos passados das famílias de Providence eram discutidos, a maioria das perguntas e respostas que conseguiu ouvir eram de natureza histórica ou científica, por vezes atinentes a lugares e épocas muito longínquas. Certa vez, por exemplo, uma figura que alternava entre momentos de ira e mau humor foi questionada em francês acerca do massacre promovido pelo príncipe negro em Limoges, no ano de 1370, como se houvesse uma razão secreta que pudesse esclarecer. Curwen perguntou ao prisioneiro, se é que de fato se tratava de um prisioneiro, se a ordem para matar fora dada em resposta ao símbolo do bode encontrado no altar da antiga cripta romana sob a catedral, ou se o homem negro do Pacto de Haute-Vienne havia proferido as 3 palavras. Diante do fracasso na obtenção de respostas,
o inquisidor dera a impressão de recorrer a meios extremos, pois ouviu-se um terrível grito, seguido por silêncio e balbucios, e por fim um baque. Nenhum desses colóquios foi testemunhado com os olhos, uma vez que as janelas se encontravam o tempo inteiro cobertas por pesadas cortinas. Certa vez, no entanto, durante um pronunciamento em uma língua desconhecida, uma sombra avistada na cortina infundiu extremo pavor em Weedon, pois lembrou-o das marionetes que tinha visto em um espetáculo no outono de 1764 no Hackers Hall, quando um homem de Germantown, Pensilvânia, apresentou um interessante espetáculo mecânico anunciado como uma visão da famosa cidade de Jerusalém, em que aparece Jerusalém, o Templo de Salomão, o trono real, as famosas torres e as colinas, bem como os sofrimentos de nosso Salvador, desde o jardim de Getsemane até a cruz na colina de Gólgota. Uma interessante peça de estatuário que deve agradar ao gosto dos curiosos. Foi nessa ocasião que o investigador, à espreita, junto à janela do recinto frontal de onde as vozes emanavam, soltou um grito que acordou o velho casal de índios e levou-os a soltar os cachorros. A partir de então, nenhuma outra conversa foi ouvida na casa, e Weedon e Smith concluíram que Curwen havia transferido o campo de ação para as regiões inferiores. Que tais regiões existiam de verdade parecia ser um fato amplamente comprovado por diversos indícios. Gritos e gemidos inconfundíveis de tempos em tempos saíam do que parecia ser terra sólida, em lugares distantes de qualquer estrutura, e oculto nos arbustos ao longo do rio mais ao fundo, onde o terreno elevado se precipitava de repente em direção ao vale de Pawtuxet. Foi encontrado na pesada cantaria uma porta de carvalho em arco, que sem dúvida era uma via de acesso às cavernas no interior da colina. Quando e como essas catacumbas teriam sido construídas, Weedon não saberia dizer, mas com frequência chamava a atenção para a facilidade com que o local seria alcançado por bandos de trabalhadores não avistados que viessem pelo rio. De fato, Joseph Curwen empregava os marinheiros de sangue mestiço nas mais variadas tarefas. Durante as fortes chuvas da primavera de 1769, os dois observadores ficaram de olho na íngreme margem do rio, para ver se quaisquer segredos subterrâneos podiam revelar-se à luz, e foram recompensados pela visão de incontáveis ossos de origem humana e animal, em lugares onde sulcos profundos haviam cortado o solo nas margens. Naturalmente, poderia haver diversas explicações para essas coisas, nos fundos de uma fazenda de gado, em um local onde antigos cemitérios indígenas eram comuns, mas Weedon e Smith tiraram suas próprias conclusões. Em janeiro de 1770, quando Weedon e Smith ainda discutiam em vão o que pensar ou fazer a respeito de toda a perturbadora situação, deu-se o incidente com o Fortaleza. Exasperados pelo incêndio que acometeu a chalupa da Receita Liberty, ocorrido em Newport durante o verão anterior, a esquadra alfandegária comandada pelo almirante Wallace adotaram uma vigilância mais severa no que dizia respeito a embarcações desconhecidas. E nessa ocasião, a escuna armada Signet, pertencente a Vossa Majestade e comandada pelo capitão Charles Leslie, capturou, após uma breve perseguição, a barca Fortaleza, de Barcelona, Espanha, que, segundo o registro de bordo, viera desde o Cairo, no Egito, até Providence, sob o comando do capitão Manuel Arruda. Ao ser passado em revista em função de possíveis contrabandos, o navio fez a surpreendente revelação de que a carga transportada consistia exclusivamente de múmias egípcias, consignadas ao marinheiro ABC, que receberia os bens em uma balsa em local próximo a Nanquit Point, e cuja identidade o capitão Arruda sentia-se na obrigação moral de preservar. O tribunal do vice-almirantado em Newport, sem saber o que fazer, levando em conta, por um lado, a natureza não contrabandeada da carga e, por outro lado, o sigilo da entrada ilegal, aceitou a recomendação do coletor Robinson de liberar o barco, mas impedir que aportasse nas águas de Rhode Island. Mais tarde surgiram rumores de que o navio teria sido avistado na Baía de Boston,
embora nunca tenha entrado abertamente no porto do vilarejo. O extraordinário incidente atraiu muita atenção em Providence, e eram poucos os que duvidavam da existência de alguma ligação entre a carga de múmias e o sinistro Joseph Curwen, sendo as pesquisas exóticas e as estranhas importações químicas assuntos de conhecimento público, e a preferência de Curwen por cemitérios, uma suspeita comum. Não seria preciso muita imaginação para associá-lo a um carregamento que não poderia ter por destinatário qualquer outro habitante do vilarejo. Como se estivesse ciente dessa crença natural, Curwen teve o cuidado de falar em várias ocasiões sobre a relevância química dos bálsamos encontrados nas múmias, imaginando talvez que dessa forma o assunto poderia ganhar ares menos sobrenaturais, porém, mesmo assim, evitando admitir qualquer tipo de participação. Whedon e Smith, é claro, não tinham nenhuma dúvida quanto à importância do assunto, e cogitavam as mais desvairadas teorias a respeito de Curwen e dos monstruosos trabalhos que executava. A primavera seguinte, como a do ano anterior, trouxe pesadas chuvas, e os observadores investigaram de perto as margens do rio atrás da fazenda de Curwen. Grande parte do terreno sofreu erosão, e um certo número de ossos foi descoberto, mas não houve nenhum vislumbre de câmaras ou de galerias subterrâneas. No entanto, surgiram rumores no vilarejo de Pawtuxet, cerca de 1,5 km mais abaixo, onde as águas do rio despencam em cachoeiras acima de um terraço rochoso e juntam-se em uma plácida enseada rodeada de terra. Lá onde pitorescas casas antigas escalavam a colina desde a ponte rústica e sumacas de pesca dormitavam nas sonolentas docas enquanto portavam pela âncora, correu um vago relato sobre coisas que flutuavam rio abaixo e revelavam-se por um instante quando despencavam das cachoeiras. Como sabemos, o Pawtuxet é um rio comprido que serpenteia em meio a várias regiões habitadas repletas de cemitérios, e sabemos que as chuvas de primavera tinham sido fortes, mas os pescadores que moravam ao redor da ponte não gostaram nem um pouco da forma como uma dessas coisas olhou ao redor enquanto caía até as águas lá embaixo, nem da forma como outra gritou, embora as condições em que se encontrava apresentassem uma grotesca divergência em relação às circunstâncias de todas as coisas, em geral, capazes de gritar. O rumor levou Smith, pois Whedon estava em alto mar, a apressar-se rumo às margens do rio atrás da fazenda, onde havia fartas evidências de um enorme desabamento. Não havia, entretanto, qualquer indício de uma passagem rumo ao interior da margem talhada a pique, uma vez que a diminuta avalanche tinha deixado para trás uma sólida muralha de terra e de arbustos. Smith chegou a arriscar escavações preliminares, mas foi desencorajado pela ausência de sucesso, ou talvez pelo medo de um possível sucesso. Seria interessante cogitar o que o vingativo e persistente Whedon teria feito se estivesse em terra durante esse período. 4. No outono de 1770, Whedon decidiu que havia chegado a hora de contar a outros sobre as descobertas que havia feito, pois reuniram um grande número de fatos correlacionados e uma segunda testemunha ocular capaz de refutar as possíveis acusações de que a inveja e a vingança teriam engendrado um desvario. Escolheu como primeiro confidente o capitão James Matheson, do Enterprise, que por um lado conhecia-o bem o suficiente para não duvidar da veracidade da história, e por outro lado tinha influência suficiente na cidade para que o ouvissem com a devida consideração. O colóquio deu-se próximo às docas, em um dos quartos no segundo andar da Sabin's Tavern, com Smith presente a fim de corroborar cada declaração e, sem dúvida, causou uma forte impressão sobre o capitão Matheson. Como todos os outros na cidade, o capitão tinha nutrido as mais negras suspeitas acerca de Joseph Curwen, e por esse motivo necessitou apenas da confirmação e da ampliação de dados para convencer-se de uma vez por todas. No final da conferência, o capitão adotou uma expressão de gravidade extrema e solicitou o mais estrito silêncio aos dois jovens.
Segundo informou, transmitiria a informação separadamente para cerca de 10 homens, escolhidos entre os mais eruditos e prestigiosos cidadãos de Providence, a fim de averiguar as opiniões que pudessem manifestar em relação ao assunto e de seguir quaisquer conselhos que tivessem a oferecer. A descrição seria essencial para a empreitada, pois o assunto não poderia ser assumido pelos condestáveis ou pela milícia do vilarejo. E, acima de tudo, a turba deveria ser mantida na mais absoluta ignorância, para que, em meio a todas essas atribulações, não se corresse o risco de repetir o terrível pânico ocorrido em Salem, que menos de um século atrás levara Curwen até a cidade. As pessoas a serem avisadas, segundo acreditava, seriam o Dr. Benjamin West, cujo panfleto sobre o trânsito recente de Vênus havia-o consagrado como acadêmico e pensador, o reverendo James Manning, recém-chegado presidente da universidade e hóspede temporário da escola na King Street, enquanto aguardava o término da construção da colina acima da Presbyterian Lane. O ex-governador Stephen Hopkins, que tinha sido membro da Sociedade Filosófica de Newport e era um homem de percepções muito amplas. John Carter, o editor da Gazette, os irmãos John, Joseph, Nicholas e Moses Brown, reconhecidos como os 4 magnatas locais, sendo que Joseph era também um cientista amador. O velho Dr. Jabez Bowen, homem de erudição considerável e detentor de informações obtidas em primeira mão sobre as singulares compras de Curwen. E o capitão Abraham Whipple, um corsário de energia e coragem extraordinárias com quem se poderia contar para a tomada de quaisquer medidas necessárias. Estes homens, caso fossem todos favoráveis, poderiam ser reunidos em uma deliberação coletiva, e assim teriam por responsabilidade dar o veredito sobre informar ou não o governador da colônia, Joseph Wanton de Newport, antes de partir para a ação. A missão do capitão Matthewson obteve um êxito muito além das expectativas mais otimistas, pois, embora 1 ou 2 confidentes tenham recebido o aspecto possivelmente sinistro da história de Weedon com certa dose de ceticismo, todos concordaram em que seria necessário tomar providências secretas e articuladas. Embora de maneira vaga, Curwen representava uma ameaça potencial para o bem-estar da cidade e da colônia, e, portanto, devia ser eliminado a qualquer custo. No fim de dezembro de 1770, um grupo de eminentes habitantes do vilarejo reuniu-se na casa de Stephen Hopkins e debateu as medidas cabíveis. As anotações que Weedon havia entregado ao capitão Matthewson foram lidas com todo cuidado, e solicitou-se que Weedon e Smith fizessem relatos e oferecessem mais detalhes. Um sentimento muito semelhante ao medo tomou conta da companhia antes que o encontro chegasse ao fim, embora esse medo fosse perpassado por uma determinação sinistra, expressa com perfeição pela bravata e pela ribombante imprecação proferida pelo capitão Whipple. Ninguém informaria o governador porque um curso de ação fora da alçada da lei parecia necessário. Devido aos poderes ocultos de extensão ignorada que tinha à disposição, Curwen não podia ser instado a abandonar a cidade de maneira segura. Retaliações inomináveis podiam vir à tona, e mesmo que a sinistra criatura obedecesse, a remoção não seria mais do que a transferência de um fardo blasfemo para outra localidade. Vivia-se em uma época sem lei, e homens que haviam zombado das forças do rei por anos a fio não hesitariam diante de coisas mais graves quando o dever chamasse. Curwen seria surpreendido na fazenda de Pawtuxet por um numeroso grupo de corsários experientes e receberia a oportunidade de se explicar de uma vez por todas. Caso se revelasse um louco que se divertia com gritos e conversas imaginárias, executadas em vozes diversas, seria devidamente trancafiado. Caso o resultado fosse mais grave e caso os horrores subterrâneos de fato fossem reais, devia morrer junto com todo o restante. Tudo poderia ser feito com discrição, e sequer a viúva e o pai da viúva saberiam o que de fato acontecera.
Enquanto essas medidas sérias eram discutidas, ocorreu na cidade um incidente tão horrível e tão inexplicável que por um determinado tempo não se falou em mais nada por quilômetros ao redor. Durante uma noite enluarada de janeiro, com uma grossa camada de neve sob os pés, ressoou por todo o rio e por toda a colina uma série de gritos que trouxe rostos sonolentos a todas as janelas. E os moradores próximos ao Weybosset Point avistaram uma enorme coisa branca executando movimentos frenéticos ao longo do espaço aberto em frente ao Turk's Head Building. Cachorros latiam ao longe, mas o alarido cessou assim que o clamor da cidade desperta tornou-se audível. Grupos de homens com lanternas e mosquetes apressaram-se para ver o que estava acontecendo, mas não encontraram nada durante as buscas. Na manhã seguinte, contudo, um enorme corpanzil musculoso e desnudo foi encontrado em meio ao acúmulo de gelo ao redor dos pieres ao sul da Great Bridge, no ponto onde a Long Dock estendia-se em frente à destilaria Abbott. E a identidade desse objeto foi tema de inúmeras especulações e sussurros. Não eram tanto os jovens, mas os velhos que sussurravam, pois apenas nos patriarcas aquele semblante impassível com olhos arregalados e repletos de horror poderia fazer soar os acordes da memória. Com tremores a varar-lhes o corpo, trocaram murmúrios furtivos de espanto e temor, pois as rígidas e horrendas feições apresentavam uma semelhança tão espantosa que chegava às raias da identidade, e essa identidade dizia respeito a um homem falecido 50 anos atrás. Ezra Whedon estava presente no momento da descoberta, e ao recordar os latidos na noite anterior, percorreu a Weybosset Street e atravessou a Muddy Dock Bridge, de onde o som havia chegado. Tinha um curioso sentimento de expectativa e não se surpreendeu quando, chegando ao limite do distrito habitado, onde a rua juntava-se à Pawtuxet Road, encontrou rastros curiosos sobre a neve. O gigante nu fora perseguido por vários cães e homens que calçavam botas, e o rastro que os animais e os donos haviam deixado na volta pôde ser traçado sem nenhuma dificuldade. A caçada fora interrompida nos arredores do vilarejo. Whedon abriu um sorriso lúgubre e, à guisa de verificação perfunctória, seguiu as pegadas de volta à origem. Era a fazenda de Joseph Curran, em Pawtuxet, como havia imaginado. E o investigador desejou que o jardim estivesse em um estado de menor arruaça. Da maneira como estava, não poderia mostrar-se demasiado curioso em plena luz do dia. O Dr. Bowen, a quem Whedon prontamente ofereceu um relatório, encarregou-se de fazer a autópsia do estranho cadáver e assim descobriu certas peculiaridades que o deixaram estupefato. O trato digestivo do homem parecia não ter sido usado jamais, e a pele, como um todo, apresentava uma textura rústica e mal ajambrada, para o qual seria difícil achar uma explicação. Impressionado pelos sussurros dos velhos que mencionavam a semelhança do cadáver com o defunto ferreiro Daniel Green, cujo bisneto Aaron Hopkins era um supervisor de carga a serviço de Curran, Whedon fez as perguntas de praxe até descobrir onde Green fora enterrado. Na mesma noite, um grupo de 10 homens visitou o North Burying Ground em frente a Herndon's Lane para abrir uma sepultura. Encontraram-na vazia, precisamente como tinham antecipado. Nesse meio tempo, o grupo tomou as providências necessárias para que se interceptasse a correspondência de Joseph Curran, e pouco antes do incidente do corpo desnudo, fora descoberta uma carta de Jedediah Orne, de Salem, que levou os cidadãos confederados a fazerem profundas reflexões. Partes dessa missiva, copiadas e preservadas nos arquivos privados da família Smith, onde Charles Ward a encontrou, diziam o seguinte: Folgo em saber que continuais as investigações dos antigos assuntos que encontrais pelo vosso caminho, e não pensais que melhor tenha sido feito pelo Sr. Hutchinson em Salem. De certo não houve nada além do mais vivo horror, no que H invocou a partir daquilo que conseguiu obter apenas em parte. Aquilo que mandastes não funcionou,
seja porque tenha havido falta de alguma coisa, seja porque as palavras não estivessem corretas, devido à minha pronúncia ou à vossa transcrição. Estou sozinho e não sei mais o que fazer. Não detenho a arte química necessária para acompanhar Borellus, e reconheço a minha perplexidade diante do livro 7º do Necronomicon que recomendastes. Contudo, gostaria de pedir que observasseis aquilo que nos foi dito a respeito de atentar para as invocações, pois estáis ciente de que o Sr. Mata descreveu no Magnalia, e bem podeis julgar a veracidade do horror relatado ali. Rogo-vos mais uma vez que não invoqueis nada que não possais suprimir, com o que me refiro a qualquer um que, por sua vez, não possa fazer outra invocação contra vós, em relação à qual vossos mais poderosos recursos mostrem-se vãos. Chamai os fracos, posto que os fortes talvez não se dignem a atender ao chamado, e, uma vez invocados, podem comandar mais do que vós. Fui tomado pelo horror ao ler que sabeis o que Zariat-Natmik guardava na caixa de ébano, pois bem imagino quem vos possa ter contado. Mais uma vez insisto em pedir que me escrevais como Jedediah e não como Simon. Nessa comunidade, um homem não pode viver por tempo demasiado, e vós conheceis o plano, graças ao qual voltei com o meu filho. Desejo que me comuniqueis o que o Homem Negro aprendeu com Silvanus Cocidius na catacumba sob a muralha romana, e ficaria muito grato com o empréstimo do manuscrito que mencionastes. Outra carta sem assinatura, franqueada na Filadélfia, provocou o mesmo sentimento, em especial devido à seguinte passagem: Comprometo-me a observar o que pedis em relação ao envio de relatos somente através de vossas naus, porém nem sempre posso saber ao certo o momento de recebê-los. Quanto ao assunto mencionado, rogo apenas mais uma coisa, mas quero ter a certeza de ter apreendido corretamente o que dissestes. Afirmastes que nenhuma parte deve faltar para a obtenção dos melhores resultados. Porém, vós mesmos deveis conhecer a dificuldade de se obter essa certeza. Parece um grande fardo, um grande risco levar a caixa inteira. E no vilarejo, ou seja, na St. Peter's, St. Paul's, St. Mary's ou Christchurch, este transporte mal poderia ser realizado. No entanto, conheço as imperfeições daquele que invoquei em outubro último, e sei quantos espécimes vivos fostes obrigado a empregar antes de encontrar o método correto no ano de 1776. E, portanto, disponho-me a seguir vossos conselhos em todos esses assuntos. Aguardo com impaciência o vosso brigue, e indago a esse respeito todos os dias no cais do Sr. Kitty. Uma terceira carta suspeita estava escrita em um idioma e até mesmo em um alfabeto desconhecidos. No diário de Smith, encontrado por Charles Ward, uma única combinação de caracteres encontra-se copiada repetidas vezes. Os especialistas da Brown University declararam que o alfabeto deve ser amárico ou abissínio, embora não tenham reconhecido a palavra. Nenhuma dessas epístolas jamais foi entregue a Curwen, embora o desaparecimento de Jedediah Orne em Salem, conforme atestam os registros da época, demonstre que os homens de Providence tomaram a iniciativa necessária. A Sociedade Histórica da Pensilvânia também dispõe de algumas missivas curiosas recebidas pelo Dr. Chipman, relativas à presença de um personagem insalubre. No entanto, os passos mais decisivos permaneciam vagos, e é na reunião secreta entre marinheiros fiéis e conhecidos e velhos e leais corsários que se deu à noite, nos armazéns de Brown, que devemos buscar os principais resultados das revelações de Whedon.
Não restavam dúvidas de que havia um plano de campanha com o objetivo de obliterar todos os resquícios dos mistérios nefastos de Joseph Curwen. Curwen, apesar de todas as precauções, deve ter percebido alguma coisa no ar, pois testemunhas relatam que a partir deste momento passou a ter a marca de uma grande preocupação estampada no semblante. O coche era visto a todas as horas do dia na cidade e na Pawtuxet Road, e aos poucos o homem abandonou a congenialidade forçada com que nos últimos tempos vinha tentando combater o preconceito do vilarejo. Os vizinhos mais próximos da fazenda, os Fenner, perceberam certa noite um grande facho de luz projetar-se rumo ao céu, a partir de uma abertura no teto da misteriosa construção em pedra, com as frestas elevadas à guisa de janelas. Um acontecimento que não tardaram a relatar a John Brown em Providence. O Sr. Brown assumira o cargo de líder executivo do seleto grupo dedicado à aniquilação de Curwen, e nessa condição informou aos Fenner que alguma providência seria tomada. Esse seria um passo necessário em função da impossibilidade de evitar que a família testemunhasse a invasão final. E o Sr. Brown explicou a providência alegando que Curwen era um espião dos oficiais da alfândega em Newport, contra quem os punhos de todos os expedidores, comerciantes e fazendeiros de Providence estavam erguidos em segredo. Não se sabe se o artifício recebeu crédito da parte dos vizinhos, que já haviam testemunhado inúmeros fenômenos estranhos. Mas, de qualquer forma, os Fenner estavam dispostos a associar qualquer tipo de mal com um homem de hábitos tão estranhos. O Sr. Brown pediu que vigiassem a propriedade rural de Curwen e que relatassem quaisquer incidentes ocorridos no local. 5. A chance de que Curwen estivesse de guarda e tentando manobras fora do comum, sugerida pelo singular facho de luz, precipitou enfim a ação cuidadosamente orquestrada pelo grupo de graves cidadãos. Segundo o diário de Smith, uma companhia de cerca de 100 homens encontrou-se às 22 horas na sexta-feira, 12 de abril de 1771, no grande salão da Thurston's Tavern, junto à insígnia do Leão Dourado em Weybosset Point, do outro lado da ponte. Além do líder John Brown, encontravam-se presentes nesse grupo de homens célebres o Dr. Bowen, com a maleta de instrumentos cirúrgicos, o presidente Manning, destituído da Grande Peruca, a maior de todas as colônias, pela qual era conhecido, o governador Hopkins, envolto em um manto escuro e acompanhado pelo irmão Ezek, um desbravador dos mares convocado de última hora com a aprovação de todos os restantes, John Carter, o capitão Matheson e o capitão Whipple, que seria o líder do grupo encarregado da invasão. Os homens deliberaram em um cômodo nos fundos da taverna, e por fim o capitão Whipple retornou ao grande salão para dar as últimas instruções e solicitar os últimos juramentos de lealdade aos marujos presentes. Eleazar Smith estava com os líderes quando estes sentaram-se no cômodo de fundos à espera de Ezra Whedon, encarregado de vigiar Curwen a fim de avisar quando o coche deixasse a fazenda. Por volta das 22h30 ouviu-se um forte estrondo na Great Bridge, seguido pelo som de um coche na rua lá fora. E a essa altura não havia necessidade de esperar por Whedon para saber que o condenado havia partido na última noite de feitiçaria profana. No momento seguinte, enquanto o coche se afastava com certo estrépito pela Muddy Dock Bridge, Whedon apareceu, e em silêncio os invasores assumiram uma formação militar na rua, tendo nos ombros os arcabuzes, mosquetes ou arpões baleeiros que traziam consigo. Whedon e Smith estavam junto com o grupo, e entre os cidadãos da Assembleia Deliberativa que haviam se disposto a desempenhar um papel ativo na operação estavam o capitão Whipple, na condição de líder, o capitão Ezek Hopkins, John Carter, o presidente Manning, o capitão Matheson e o Dr. Bowen, e também Moses Brown, que havia aparecido na 1ª hora a despeito da ausência na sessão preliminar na taverna. Todos esses homens livres e a centena de marujos puseram-se em marcha sem mais delongas, com uma expressão grave e um pouco apreensiva enquanto deixavam Muddy Dock para trás e escalavam a suave inclinação da Broad Street em direção a Pawtuxet Road.
Logo depois da igreja de Elder Snow, alguns dos homens olharam para trás e lançaram um olhar de despedida em direção a Providence, que se estendia sob as estrelas do início da primavera. Coruchelas e empenas se erguiam em silhuetas negras e graciosas, e brisas marítimas sopravam da enseada ao norte da ponte. Vega subia acima da grande colina na margem oposta, cujo pico verdejante era interrompido pelo telhado do prédio ainda inacabado da universidade. No pé da colina e ao longo das estreitas ruelas que subiam a encosta, a velha cidade sonhava. A velha Providence, em nome de cuja segurança e sanidade uma blasfêmia monstruosa e colossal estava prestes a ser extinta. 1h15 mais tarde, os invasores chegaram, como haviam combinado, à fazenda dos Fenner, onde ouviram o último relato sobre a vítima pretendida. Curran havia chegado à fazenda mais de 1 hora atrás, e logo a seguir o estranho facho de luz fora mais uma vez avistado no céu, embora não houvesse luz em nenhuma das janelas visíveis. Nos últimos tempos era sempre assim. No instante mesmo em que a notícia era relatada, mais um grande clarão ergueu-se em direção ao sul, e os homens do grupo perceberam que, de fato, haviam chegado próximo ao palco de portentos inacreditáveis e sobrenaturais. Nesse instante, o capitão Whipple ordenou que o grupo fosse separado em 3 divisões. Uma, formada por 20 homens e comandada por Eleazar Smith, foi encarregada de cruzar a margem e proteger o local da aportagem contra possíveis reforços mandados por Curran, até que um mensageiro a chamasse de volta para executar um serviço desesperado. A segunda, formada por 20 homens e comandada pelo capitão Isaac Hopkins, foi encarregada de se esgueirar até o vale atrás da fazenda de Curran e demolir com machados ou pólvora a porta de carvalho na margem elevada. E a terceira foi encarregada de cercar a casa e as construções adjacentes. 1/3 dessa última divisão seria liderada pelo capitão Matheson, em uma incursão até o críptico edifício de pedra com frestas elevadas à guisa de janelas. Outro terço seguiria o capitão Whipple até a casa principal, e o terço restante permaneceria disposto em um círculo ao redor de todo o grupo de construções até que fosse chamado pelo derradeiro sinal de emergência. O grupo do rio arrombaria a porta da encosta ao ouvir o primeiro sopro de um apito, e a seguir permaneceria de tocaia a fim de capturar o que quer que pudesse sair das regiões subterrâneas. Ao som do segundo sopro de apito, o grupo avançaria pela brecha a fim de enfrentar o inimigo ou juntar-se ao restante do contingente invasor. O grupo da construção de pedra receberia os respectivos sinais de maneira análoga, forçando a entrada no primeiro e no segundo, descendo por qualquer passagem subterrânea que pudesse ser descoberta, a fim de juntar-se ao combate geral ou local que deveria eclodir no interior das cavernas. Um terceiro sinal de emergência, que consistia de 3 sopros de apito, serviria para convocar a reserva que estaria de guarda, composta por 20 homens que se dividiriam e adentrariam as profundezas desconhecidas, tanto através da fazenda como também pela construção de pedra. A crença do capitão Whipple na existência das catacumbas era absoluta, e, portanto, não havia outra alternativa contemplada nos planos. O capitão tinha consigo um apito de som estridente e altissonante, e não temia nenhum mal-entendido em relação aos sinais. A reserva final no local da aportagem, claro, estava quase além do alcance do instrumento, e por esse motivo dependeria de um mensageiro caso fosse necessário. Moses Brown e John Carter foram com o capitão Hopkins até a margem do rio, enquanto o presidente Manning seguiu com o capitão Matheson rumo à construção de pedra. O Dr. Bowen permaneceu com Ezra Whedon no grupo do capitão Whipple, encarregado de invadir a fazenda. O ataque começaria assim que o mensageiro do capitão Hopkins se juntasse ao capitão Whipple e anunciasse que o grupo do rio estava de prontidão. O líder então faria soar o primeiro apito, e os vários grupos lançariam ataques simultâneos nos 3 locais. Pouco antes de 1 hora da manhã, as 3 divisões saíram da casa dos Fenner,
um destinado a defender o local da aportagem, outro a buscar o vale e a porta na encosta, e o terceiro a subdividir-se e vigiar as construções na propriedade de Cohen. Eleazar Smith, que acompanhava o grupo encarregado de defender a margem, registrou no diário uma marcha sem nenhum contratempo e uma longa espera no outeiro junto à baía, interrompido uma vez pelo que parecia ser o som distante do apito sinalizador, e depois por uma mistura peculiar de gritos e urros abafados com uma explosão de pólvora que parecia ter vindo da mesma direção. Mais tarde, um dos homens imaginou ter ouvido tiros ao longe, e ainda mais tarde, o próprio Smith sentiu a reverberação de palavras titânicas e tonitruantes que ressoaram pelo ar. Pouco antes do amanhecer, um mensageiro solitário e exausto, com o olhar desvairado e um pavoroso e desconhecido odor a trescalar das roupas, apareceu e insistiu em pedir que o destacamento se dispersasse em silêncio, voltasse para casa e nunca mais pensasse ou falasse sobre os acontecimentos daquela noite, ou sobre aquele que tinha sido Joseph Curwen. Alguma coisa na maneira como o mensageiro se portava transmitiu uma convicção mais profunda do que as palavras seriam capazes de fazer, pois, embora fosse um marinheiro conhecido por vários dos homens presentes, notou-se uma perda ou um ganho de dimensões sombrias na alma do pobre homem, que a partir de então seria eternamente um pária. O mesmo tornou a acontecer mais tarde, quando encontraram velhos companheiros que haviam adentrado aquela região de horror. A maioria havia sofrido uma perda ou um ganho imponderável e indescritível. Tinham visto ou ouvido ou sentido coisas que não se destinavam a criaturas humanas e, portanto, jamais poderiam esquecer. Esses homens jamais contaram histórias, pois existem barreiras terríveis até mesmo para os mais comezinhos instintos mortais. E por conta desse mensageiro solitário, o grupo da margem foi tomado por um espanto inefável que por pouco não selou os lábios de todos. Os rumores aventados por qualquer um dos homens são parcos, e o diário de Eleazar Smith é o único registro escrito remanescente de toda a expedição que partiu da insígnia do Leão Dourado sob a luz das estrelas. Charles Ward, no entanto, descobriu um detalhe vago e interessante em uma correspondência dos Fenner, encontrada em New London, onde sabia que outra parte da família tinha vivido. Parece que os Fenner, de cuja residência avistava-se à distância a fazenda condenada, tinham observado o avanço das colunas de invasores e ouviram claramente os latidos furiosos dos cachorros de Cohen, seguidos pelo estridente sinal que precipitou o ataque. Esse sinal foi seguido por uma repetição do grande facho de luz na construção de pedra. E em outro momento, após o sinal de duas breves notas que deu a ordem para a invasão geral, ouviu-se um rumor abafado de mosquetes, seguido por um rugido horrendo que o correspondente Luke Fenner representou na epístola mediante o emprego dos caracteres "Uar, Uar". Esse grito, no entanto, revestia-se de uma qualidade que não se deixava representar pela mera escrita, e o correspondente afirma ter visto a própria mãe desfalecer ao ouvir tal som. Mais tarde, repetiu-se com menos intensidade, e a seguir vieram outros indícios ainda mais abafados de disparos, seguidos por uma explosão de pólvora na direção do rio. Cerca de 1 hora mais tarde, os cachorros puseram-se todos a latir freneticamente, e o chão sofreu abalos capazes de fazer os castiçais balançarem no consolo da lareira. Havia um forte odor de enxofre, e o pai de Luke Fenner declarou ter escutado o terceiro sinal de emergência, mesmo que os outros não tenham percebido nada. Logo vieram mais sons abafados de mosquetes, seguidos por um grito menos estridente, mas ainda mais horrível do que aquele que o havia precedido. Uma espécie de tossido ou gorgolejo plástico e gutural, cuja definição como grito deveu-se mais à continuidade e ao impacto psicológico que causou do que propriamente à configuração acústica. Então a coisa em chamas surgiu no ponto exato onde devia estar a fazenda de Cohen, e ouviram-se os gritos humanos de homens tomados pelo horror e pelo desespero.
Os mosquetes dispararam em meio a clarões e estampidos, e a coisa flamejante caiu ao chão. Logo, uma segunda coisa flamejante apareceu, e um berro de origem claramente humana fez-se ouvir. Fenar relatou ter conseguido distinguir algumas palavras vomitadas em meio ao frenesi. Todo-Poderoso, protege o teu cordeiro. A seguir vieram mais tiros, e a segunda coisa flamejante tombou. Fez-se então um silêncio de cerca de 45 minutos, e ao fim desse intervalo, o pequeno Arthur Fenar, irmão de Luke, afirmou aos gritos ter visto uma névoa vermelha deixar a amaldiçoada fazenda ao longe para se alçar rumo às estrelas. Não existe nenhuma outra testemunha do fenômeno, além do menino, mas Luke reconhece que esse momento coincidiu com o pânico e o desespero quase convulsivos que no mesmo instante levou os 3 gatos no recinto a arquear as costas e eriçar seus pelos. 5 minutos depois, um vento gélido soprou, e a atmosfera foi impregnada por um fedor insuportável que apenas o intenso frescor do oceano poderia ter impedido de chegar até o grupo da margem, ou a qualquer outra alma desperta no vilarejo de Pawtuxet. Este fedor jamais fora percebido por qualquer um dos Fenar, e produziu uma espécie de medo amorfo e paralisante, muito além daquele provocado pelo túmulo ou pelo ossuário. Logo a seguir veio a terrível voz que nenhuma das desafortunadas testemunhas jamais poderá esquecer. Ribombou pelo céu como uma maldição, e as janelas estremeceram à medida que os ecos se dissipavam. Era uma voz grave e musical, poderosa como as notas graves de um órgão, porém maléfica como os livros proscritos dos árabes. O que disse ninguém saberia dizer, pois falou em uma língua desconhecida, mas eis as palavras que Luke Fenar consignou à escrita, a fim de retratar as invocações demoníacas. Desmes, Yesmet, Bonk dos Efeduvema, Enitemos. Até o ano de 1919, não houve ninguém capaz de relacionar essa transcrição a qualquer outro conhecimento mortal. Porém, Charles Warden palideceu ao reconhecer o que Mirandola denunciara em meio a tremores, como sendo o horror supremo dentre todos os feitiços da magia negra. Um grito inconfundivelmente humano ou um brado profundo repetido em coral pareceu responder a esse portento maligno na fazenda de Cowan, e a seguir o fedor desconhecido tornou-se mais complexo, mediante o acréscimo de um novo odor em igual medida insuportável. No instante seguinte, ecoou um uivo marcadamente distinto do grito, que permaneceu ululando em paroxismos ascendentes e descendentes. Às vezes tornava-se quase articulado, embora nenhuma testemunha tenha conseguido compreender palavras coerentes, e em certo ponto pareceu chegar às raias de uma gargalhada histérica e diabólica. Então, um urro de terror supremo e absoluto, somado à loucura consumada, foi arrancado de vintenas de gargantas humanas, ouvido de maneira clara e distinta, apesar das profundezas de que devia ter emergido. E a seguir, a escuridão e o silêncio envolveram tudo. Espirais de fumaça acre subiram e encobriram as estrelas, embora não se visse nenhuma chama e nenhuma construção estivesse desaparecida ou danificada no dia seguinte. Próximo ao amanhecer, 2 mensageiros assustados com os odores monstruosos e inidentificáveis que lhes saturavam as roupas, bateram na porta dos Fenar e pediram um barril de rum, pelo qual pagaram uma soma considerável. Um deles contou à família que os assuntos relativos a Joseph Curwen haviam se encerrado e que os acontecimentos daquela noite jamais deveriam ser mencionados outra vez. Por mais arrogante que parecesse a ordem, o aspecto de quem a proferiu afastou toda sorte de ressentimento e transmitiu uma autoridade terrível, de modo que apenas as furtivas cartas de Luke Fenar, que solicitou a um parente de Connecticut que as destruísse, restaram para contar a história do que foi visto e ouvido.
Foi a relutância do parente em seguir essa instrução, graças à qual as cartas foram salvas, que impediu o assunto de cair em um misericordioso oblívio. Mas Charles Ward tinha um detalhe a acrescentar, depois de longos questionamentos feitos aos residentes de Pawtuxet acerca das tradições ancestrais. O velho Charles Slocum, habitante do vilarejo, disse que o avô estava a par de um estranho rumor a respeito de um corpo distorcido e carbonizado que aparecera nos campos uma semana depois que a morte de Joseph Curwen veio a público. O que motivava os rumores era a ideia de que esse corpo, mesmo na situação retorcida e queimada em que se encontrava, não parecia nem humano, nem relacionado a qualquer outro animal que as pessoas de Pawtuxet jamais tivessem visto ou lido a respeito. 6. Nenhum dentre os homens que participaram da terrível invasão jamais pôde ser convencido a dizer uma única palavra a respeito do que aconteceu. E todos os fragmentos das vagas informações que sobreviveram vêm de fontes exteriores ao grupo que participou do derradeiro combate. Existe algo de assustador no cuidado com que os invasores destruíram todos os fragmentos que pudessem fazer qualquer alusão ao assunto. 8 marinheiros haviam sido mortos, mas embora os corpos jamais tenham sido entregues, as famílias pareceram dar-se por satisfeitas com a explicação de que houvera um conflito com os oficiais da alfândega. O mesmo tratamento foi dispensado aos numerosos casos de ferimentos, todos limpos e tratados apenas pelo Dr. Jabez Bowen, que tinha acompanhado o grupo. O mais difícil de explicar, no entanto, era o fedor inefável que tresandava de todos os invasores, um assunto que foi discutido por semanas. Dentre os líderes dos cidadãos, o capitão Whipple e Moses Brown sofreram os ferimentos mais graves, e as cartas das respectivas esposas oferecem um testemunho da reticência e da discrição com que as bandagens eram tratadas. Em termos psicológicos, todos os participantes sentiam-se mais velhos, mais sóbrios e mais abalados. Por sorte, eram todos robustos homens de ação e religionários simples e ortodoxos, pois com uma disposição maior à introspecção sutil e à complexidade mental, o resultado teria sido desastroso. O presidente Manning era o mais perturbado, mas, como os outros, conseguiu vencer a sombra mais obscura e sufocar as lembranças nas orações. Todos os líderes tiveram papéis importantes a desempenhar nos anos vindouros, e pode ser que tenha sido melhor assim. Pouco mais de um ano depois, o capitão Whipple liderou a turba que incendiou o navio da Receita Gaspee, e nesse ato de coragem podemos notar um passo em direção ao apagamento das imagens deletérias. À viúva de Joseph Curwen foi entregue um caixão de chumbo de estranho formato, com certeza disponível no momento necessário, e dito que o corpo do marido se encontrava lá dentro. Segundo a explicação oferecida, Curwen tinha sido morto em uma batalha política a respeito da qual mais detalhes não seriam oferecidos. Mas não se falou sobre o fim de Joseph Curwen, e Charles Ward dispunha de uma única pista para elaborar uma teoria. A pista consistia apenas em uma vaga sugestão, a linha trêmula que sublinhava uma passagem na carta interceptada de Jedediah Orne para Curwen, copiada em parte na caligrafia de Ezra Whedon. A cópia estava em posse dos descendentes de Smith, e assim nos resta decidir se Whedon a entregou ao companheiro após o fim, como uma pista tácita a respeito da anormalidade que havia ocorrido, ou se, como parece mais provável, Smith já dispunha da cópia e apenas sublinhou a passagem com base nas informações que conseguiu arrancar do amigo à base de conjecturas sagazes e habilidosos questionamentos. A passagem sublinhada consiste apenas no que se segue. Rogo-vos mais uma vez que não invoqueis nada que não possais suprimir, com o que me refiro a qualquer um que por sua vez possa fazer outra invocação contra vós, em relação à qual vossos mais poderosos recursos mostrem-se vãos. Chamai os fracos, posto que os fortes talvez não se dignem a atender ao chamado, e uma vez invocados, podem comandar mais do que vós.
À luz dessa passagem, e depois de refletir sobre os últimos aliados que um homem derrotado poderia tentar invocar na mais extrema necessidade, Charles Ward pode muito bem ter se perguntado se algum morador de Providence teria matado Joseph Curwen. A supressão deliberada de todas as memórias do morto na vida e nos anais de Providence recebeu amplo incentivo graças à influência dos líderes da invasão. A princípio, nenhum dos homens pretendia levar a cabo um projeto muito abrangente, e assim permitiram que a viúva e a filha permanecessem alheias à situação real. Mas o capitão Tillinghast era um homem perspicaz, que logo descobriu rumores suficientes para acirrar o horror e levá-la a pedir que a filha e a neta trocassem de nome, queimassem a biblioteca e todos os papéis remanescentes e apagassem a inscrição entalhada na lápide de Joseph Curwen. Conhecia bem o capitão Whipple e provavelmente obteve mais pistas desse marinheiro sincero do que qualquer outra pessoa jamais conseguiu em relação ao fim do feiticeiro maldito. A partir de então, a obliteração da memória de Curwen tornou-se cada vez mais sistemática e por fim estendeu-se de comum acordo aos registros da cidade e aos arquivos da Gazette. Poderia ser comparada em espírito somente ao silêncio que pairou sobre o nome de Oscar Wilde na década seguinte à desgraça do irlandês, e em extensão somente ao destino do pecaminoso rei de Runazar, no conto de Lord Dunsany, que pela vontade dos deuses precisou não apenas deixar de existir, mas deixar de um dia ter existido. A senhora Tillinghast, como ficou conhecida viúva de 1772 em diante, vendeu a casa em Olney Court e passou a morar com o pai em Powers Lane até morrer no ano de 1817. A fazenda em Pawtuxet, temida por todas as pessoas da região, permaneceu abandonada ao longo dos anos e parecia degradar-se com uma rapidez inexplicável. Em 1780, somente as pedras e os tijolos permaneciam de pé, e em 1800 tudo se reduzira a montes de entulho. Ninguém se aventurava a penetrar o denso matagal à margem do rio, que devia ocultar a porta na encosta, e tampouco se dispôs a estabelecer uma imagem bem definida das cenas em meio às quais Joseph Curwen abandonou os horrores que havia perpetrado. Apenas o robusto capitão Whipple às vezes balbuciava, como que para si mesmo, na presença de ouvintes atentos: "Que se dane aquele..." Mas ele não tinha o direito de rir enquanto gritava. Foi como se tivesse alguma carta na manga. Por meia coroa, eu queimaria aquela casa. Não percam na próxima semana a terceira parte de O Caso de Charles Dexter Ward.